Bom dia, galera, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Matheus, eu trabalho com Comstock Investments. Eu queria te passar uma previsão sobre a colheita americana que está passando a todo vapor nesse momento aqui nos Estados Unidos. Geralmente, hoje, dia 9 de outubro, estava programado um lançamento do relatório do USDA, mas como o governo americano está fechado, não tem nenhum relatório sendo lançado hoje nem amanhã. Então a gente está na guarda de mais informações do mercado através do USDA. É, por enquanto, eu queria te passar alguns números meus sobre a colheita e a previsão de produção aqui nos Estados Unidos. Começando com a colheita da soja, você pode ver que a média da colheita no momento já está quase 2/3 na média atual aqui nos Estados Unidos, que está em cima da média histórica. Eu acho que isso é através do fato que está meio seco agora, as últimas semanas, desde o começo de outubro, a região, principalmente na região leste dos Estados Unidos, no cinturão de milho, está ficando bem seco. Essa estrelinha aqui é onde você mostra a minha fazenda aqui na região noroeste do estado de Iowa. Mas dá para ver que a colheita aqui no estado de Iowa, em Minnesota, já está bem adiantado na colheita da soja. Tem certas regiões aqui na Dakota do Norte, Dakota do Sul, que já está na reta final, até final do mês já está terminando. No caso do milho, já está quase chegando na metade. Na média atual é 47%, que também está em cima da média desses 40%. Dá para ver que a colheita geralmente começa aqui no sul. No estado de Texas, aqui no sul, já está praticamente encerrada a colheita. Essa colheita já começa bem mais cedo, já começa tipo em junho, julho, então por isso já está adiantado. Aí, quanto mais norte você vai, mais milho que falta para colher. Por isso na Dakota do Norte só tem 19% até agora. Então aqui no estado de Iowa, estado de Illinois, já está quase chegando à metade nesses estados que representam a maior produção de milho nos Estados Unidos. Essa tabela mostra as áreas plantadas de milho nos Estados Unidos e Brasil, para fazer uma comparação. Eu achei que essa planilha é interessante, que mostra que tive um leve aumento de área durante os últimos 20 anos nos Estados Unidos, aqui na Azul, que em 2000, safra 2004, 2005, tinha 33 milhões de hectares de milho. Este ano, agora que está sendo colhido, quase 40 milhões. Agora, mas geralmente falando, fica entre 35 a 38 milhões de hectares. Agora, no caso no Brasil, dá para ver que também teve uma aumenta gradual durante esses 20 anos, mas mais do que nos Estados Unidos. Naquele mesmo ano de 2004, 2005, plantou 12,2 milhões de hectares de milho. Isso é entre as três safras. Esse último ano agora, quase 22 milhões. Ou seja, a diferença de área, pelo menos, não de produção, a gente está falando de área, está sendo cada vez menor entre Brasil e Estados Unidos. Falando de área de soja entre Estados Unidos e Brasil, você dá para ver uma diferença maior, que a área de soja praticamente estagnado nos Estados Unidos, que plantou 30 milhões de hectares no ano 2000. A previsão para o ano que vem é 33 milhões de hectares. Então, tive um ano aqui que chegou a 36 milhões lá em 2017, 2018, mas geralmente falando sempre fica entre esses 30 a 33 milhões de hectares. Agora no Brasil não. Plantou 14 milhões de hectares no ano 2000, 2001. Ultrapassou a área dos Estados Unidos nessa ano de 2018, mais ou menos. E desde lá é só crescendo. Aí, como você deve estar sabendo,
em ano 2023, plantou 45 milhões de hectares. Aí a previsão de agora para essa safra que vem, que está começando agora de plantio no Brasil, a previsão é para 48,6 milhões de hectares. Então já tem uma área bem maior do que os Estados Unidos. Em termos de produtividade de milho nos Estados Unidos, a previsão é 427 milhões de toneladas nos Estados Unidos, que já é praticamente 3 vezes a mais do que no Brasil. Isso representa um aumento de 12% em relação à safra anterior, uma área de produção de quase 40 milhões de hectares, que também é quase 9% mais do que ano passado. É uma produtividade de 195 sacas por hectare, que também representa um aumento de 4%. Então, nosso destaque nos Estados Unidos é mais em cima de produtividade de milho, que no Brasil, historicamente, o Brasil faz média de 95 a 100 sacas por hectare geral, falando em geral. Lógico que tem áreas maior, eu acho que essa safra anterior deu um pouco mais, mas historicamente falando, 100 sacas na média no Brasil é uma boa produtividade. Agora aqui nos Estados Unidos já está chegando 90, quase 200 sacas geral no país. Então quase dobro do que no Brasil. Agora falando de soja, a produtividade para esta safra 2025, a previsão é 117 milhões de toneladas, que representam uma baixa de 1,6% em relação de safra 2024, uma redução de quase 7% da área, caindo para 32,8 milhões de hectares. Isso apesar de um aumento de produtividade de 5,5%, produzindo 60 sacas por hectare. Isso falando geral do país nos Estados Unidos. Bom, em conclusão, a gente está analisando as produções todo dia. É minha opinião, eu acho que a produtividade vai ser boa, pode até ser recorde, mas eu acho que vai ser um pouco menos do que a USA está estimando. Talvez não muito, mas em vez de 185 bushels por acre ou 186 bushels por acre, pode até cair para 180, que é uma caída boa, mas mesmo assim, historicamente 180 seria um recorde, seria uma produção excelente. Eu acho que a gente teve um seco no final, que pegou muitas áreas, principalmente na leste do cinturão do milho. A doença de ferrugem entrou bravo este ano, que derrubou quase 30 sacas por hectare para muitos produtores. Além disso, tinha certas regiões que tinham um vento forte, que também derrubou. A gente está tendo um problema cada vez mais com isso, com um vento forte que derruba o milho na lavoura, que isso também prejudica a produção. Então, eu acho que a perspectiva é para uma safra boa, mas talvez não tão bom como a USDA está achando. Só que a USDA, às vezes, é conhecido por ser um pouco lento, né, para lançar essas informações. Ano passado, por exemplo, que da safra 2024 lançou as produções finais em janeiro. Então, 3 meses depois da colheita. Então, esses, às vezes, demora, não sai na hora essas informações. A soja, eu acho que também tá por dentro, pode cair um pouquinho, mas acho que não está muito fora nas metas da USDA, em termos da produtividade. Agora, nosso problema maior, como você deve estar sabendo, é as exportações, que a China está fora do mercado, está comprando só do Brasil e Argentina. Então, eu acho que nos estoques de soja, a tendência é que vai aumentar a cada dia, cada semana, cada mês que está passando. Bom, se vocês têm algumas dúvidas, pode anotar na nosso canal do YouTube, manda as perguntas, aí num futuro episódio eu posso te responder. Muito obrigado,
Até mais. Obrigado. Futures trading involves risk. The risk of loss in trading futures and/or options is substantial, and each investor and/or trader must consider whether this is a suitable investment. Past performance is not indicative of future results.